Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha em meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao podcast apaixonado por varejo, Varejo Insights, começando aqui num programa, numa edição especial, dessa vez também nos Estados Unidos, mas não em Nova York, diretamente de Orlando, Flórida. A gente está aqui com o Varejo Insights para conhecer de perto, para desbravar, para aprender com simplesmente um empreendedor brasileiro excepcional, que é responsável por não só abrir uma loja, mas ele é responsável por levar do digital para o mundo físico e tornar Orlando o destino de mães, de grávidas do mundo e principalmente do Brasil. Com um trabalho excepcional de desenvolvimento de produto, precificação e 2.000 metros de experiência para as mães poderem construir os seus enxovais, o tão sonhado enxoval. E eu sei que eu tô falando isso com propriedade, né? Afinal de contas, estou aqui em Orlando fazendo o enxoval da Antônia, né? Nossa filha, minha primeira filha. E aí eu falei, cara, eu preciso conhecer essa história da Macrobaby, porque eu fiquei chocado com a qualidade, com a experiência e com o giro da cara. É impressionante o case de varejo que esse cara construiu aqui. Ele que mora há 30 anos nos Estados Unidos, ou seja, já tá mais americanizado do que brasileiro, e é responsável por um grupo de negócios sempre envolvido com vendas. Então eu começo agora esse episódio do Varejo Insights diretamente de Orlando com o Richard Harari, fundador da gigante Macrobaby aqui em Orlando. E aí, irmão, como é que você tá? Prazer. Tudo bem? Com você. Porra, prazerzaço te receber aqui no Varejo Insights. Obrigado pelo teu tempo, por mexer na sua agenda para ser possível a gente estar aqui produzindo esse conteúdo para a galera do Brasil. Eu tenho certeza, Richard, que a galera do Brasil conhece muito a Macrobaby, porque apesar de ser um negócio em Orlando, vocês são uma marca forte no Brasil. Exato. Né? E eu queria começar, cara, pedindo para você contar um pouquinho da sua história, cara. Como é que surgiu, como é que começou a sua carreira no mundo do empreendedorismo, de onde veio essa ambição e eu vou chegar lá na história da Macrobaby, mas eu sei que você tem vários outros negócios. Legal. Então, é o que você falou. Eu vim para cá há 30 anos atrás, eu vim com 17 anos. Vim para estudar na UCF e minha ideia não era empreender aqui de cara. Minha ideia era se formar em psicologia e aí ver o que ia dar. Mas eu vim de famílias de empreendedores, né? Meu pai chegou no Brasil, enfim, imigrante e tal. E aí eu vim para cá, como eu estudava na UCF, eu precisava conseguir, de alguma forma, conseguir um visto de trabalho ou green card para poder pagar bem mais barato a faculdade, dar 1/10 do preço. E aí tinha uma lojinha à venda, chamava Macro Luggage, acabei comprando essa loja por $7.000, uma loja minúscula, não tinha faturamento nenhum. Aí eu falei, pô, agora se eu ficar aqui esperando o pessoal vir nessa loja, não vai acontecer nunca, eu preciso aumentar muito o faturamento, porque senão eu não vou conseguir fazer o vídeo de trabalho. Aí eu falei, pô, quem que vende mala? Onde estão meus clientes, né? Aí eu lembrava que no aeroporto de Orlando eles tinham quebrado a minha mala uma vez, a Delta, e eles me mandaram fazer uma reposição. E demorou para chegar, aí eles culpavam o cara local aqui, falavam, pô, ele é muito fraco, desculpa, tal. Aí eu fui lá falar com eles e falei no baggage claim, falei, olha, se vocês quiserem fazer a reposição de mala, eu faço para vocês, eu dou $10 para cada mala que a gente fizer a reposição. E aí eu comecei a fazer com a Delta. E depois, American Airlines, Southwest, um monte. Eu ia nas feiras de mala e abri conta com todas as fábricas de malas, Samsonite, Brixer Valley, Tumi, tudo. Comecei a vender todas as marcas e virei conhecido no aeroporto como o rei das malas. E aí o faturamento estourou. Isso era mais ou menos 97, 98. Internet começando assim e tal. E aí disso, um belo dia me falaram de um site começando. Falaram, você já ouviu falar da eBay?
Falei, eBay, nome esquisito. Falei, bom, vou tentar. Listei uma mala lá, vendeu. Aí começou a vender mala na eBay. Falei, porra, mas agora me deu um clique. Eu tô limitado a vender só mala num espaço físico, mas online eu posso vender o que eu quiser. Eu já não tenho mais necessidade de ter uma loja física só para vender mala. Aí eu fui na feira de óculos de sol, abri conta com a Oakley, Ray-Ban, com todas as marcas, Prada e tal. Falei, bom, eu quero vender na minha loja de mala. Os caras achavam estranho e tal, vender óculos em loja de mala. Eu falei, mas eu recebo turista lá e tal. Comecei a vender na eBay. Aí me comecei a vender óculos de sol, abri conta com todas as fábricas. Aí fui para relógio. Aí eu comecei para tudo. Surf, beisebol, paintball, tudo que você pode imaginar. Geladeira. Tudo online. Tudo online. Marketplace na época que marketplace nem era o que é hoje. Que hoje virou uma indústria, marketplace. Exato. Tem gente que abre negócio só para marketplace. Nessa época, não. Não. Na época era só eBay, basicamente. A Amazon era só livro. E aí, puta, estourou o negócio, tá? Um belo dia, essa é uma ligação em 2001, mais ou menos. A eBay me ligando, falou, a gente quer que você venha aqui para San José. Aí eu falei, poxa, pegaram o cara errado. O que eles querem comigo? Eu fui para lá, cheguei lá, chama limusine no aeroporto. Falei, porra, definitivamente o cara errado. Aí cheguei lá numa sala, na eBay. Aí eu falei, porra, acho que eu sei quem é aquela mulher. É Meg Whitman, CEO da eBay. Aí eu falei, pô, estão me levando para aquela sala lá. Aí eu entrei lá, ela levantou, veio me dar a mão. Aí eu falei, puta, meu, tem alguma coisa aqui tá errada. Ela falou, eu quis vir conhecer o segundo maior vendedor da eBay dos Estados Unidos. Aí, pô, aí foi muito legal. Calma aí. Você foi o segundo maior vendedor do eBay? Exato. Naquela época? É. Aí, puta, aí foi muito legal. Ela me levou pra conhecer tudo. Eu conheci, puta, um mundo que eu não tinha nem ideia. Os programadores lá, tinha até bunker lá naquela época, assim, uns negócios assim, bizarros, outro mundo. E aí ela me convidou na época a ser um consultor para eBay. E aí comecei a ir para lá, uma vez por mês, falar com os programadores, porque eles não tinham acesso a um outro mundo. Os caras queriam todos saber como que era a visão do usuário. Aí eu falava, pô, isso aqui tem bug, tem que mudar o turbolister, tem que fazer isso e tal. E eles não tinham esse contato um a um com alguém que usava no dia a dia tudo que a eBay estava lançando. Aí eu comecei a participar dos projetos, do budget deles, tudo. E tinha muita coisa que eu tinha ideia, que falava, pô, não é possível que os caras não sabem que podia fazer para melhorar a eBay. Mas eles sabiam, assim, tinha muita coisa no pipeline, eles só calculavam assim, o quanto de ROI vai ter esse investimento. E aí o que você ajudava ele a dar prioridade às coisas, porque eles já sabiam, mas eles achavam que não. Isso é lá, só que pro seller aquilo ali era... Exato. Quer dizer que eu tô sentado com um cara que já foi advisor do eBay, é isso? Cara, galera, olha o insight que tem aqui, que eu acho que eu vou ressaltar mais uma vez pra vocês, e o óbvio ele não tem que ser dito, o óbvio tem que ser repetido. Olha como lá atrás, estamos falando de 97, estamos falando de... 98, começou em 97. 30 anos atrás. Quase 30 anos. 30 anos atrás, o eBay, que era como se fosse o Google... o eBay nessa época era como se fosse a OpenAI hoje, pro mundo. Olha a obsessão pelo cliente. Olha como olha como o cliente virava consultor do negócio. Lá atrás, por isso que eu falo, gestão, galera, é uma técnica milenar. Não tem muita coisa de invenção de moda, não. Gestão é buscar melhoria, é ouvir o cliente, é preservar a caixa, é criar uma estratégia direcionada para o lucro, desde que o mundo é mundo. Tá aqui uma prova viva desse exemplo. A CEO do eBay, a mulher naquele momento mais inovadora do mundo, tava lá olhando o cara que tinha resultado com o produto dela e falando, cara, vem pra cá me ensinar, vem pra cá falar com o meu time. Então a gente fala isso no G4 e olha a importância e o quanto é a naturalidade em fazer isso bem feito. E a gente às vezes negligencia o óbvio, tá? Mas, pô, só queria dar esse disclaimer pra reforçar pra turma. A gente pode continuar. Eu concordo 100% de tudo que você falou. E é isso, eu comecei a ir pra lá, virei consultor deles, tal, puta, aprendi muito, muito legal, porque eu podia trabalhar com várias categorias, ver o que estava acontecendo. E aí tinha umas coisas assim, até engraçadas. Em 2001, os caras lá do TI perceberam que caiu, muito, 11 de setembro, só eles não sabiam o que estava acontecendo lá fora. Aí eles, teve um crash no sistema, os caras correndo para sair, eles não sabiam o que tinha tentado das torres. E aí, caiu o tráfego total da eBay na época. E aí tinha TVs na sala dos programadores. E aí foi quando ela me falou, eu falei, por que tem TVs? Ela falou, porque eles não sabem o que está acontecendo no mundo lá fora. Os caras às vezes começam a cair as vendas e é porque está tendo o Super Bowl. Aí eles acham que está acontecendo alguma coisa aqui dentro. Então, eles colocaram, assim, umas coisas, detalhes, assim.
E era bem interessante ver esse mundo corporativo, assim, um a um para mim, né? Daquele nível de corporação. Cara, sabe um insight? Você falou desse insight da televisão, né? E é muito engraçado, que recentemente eu fui no escritório novo da JHSF, que é o maior grupo de luxo do Brasil, liderado pelo Zeco e pelo Guto, que é o CEO, o Zeco é o presidente do grupo. E aí eu entrei na sala deles, e a sala deles tem um painel, tipo da NASA, com a televisão, que além dos indicadores da companhia, tem os principais jornais do mundo. Exatamente isso, exatamente para eles estarem ali consumindo a informação para entender se acontecer alguma coisa no mundo, eles terem mais velocidade de reação, né? E aí, cara, isso é muito louco, porque como existem esses insights, né, em coisas, em detalhes. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Vale do Silício, eu visitei a Wix, de fazer site. Sei. E aí eu lembro, cara, de ver a sala dos caras de suporte com 3 monitores. E aí eu falei assim, cara, por que o cara tá com 3 monitores de suporte? Aí a mulher virou e falou assim, porque isso aumenta em 80% a produtividade deles. Por quê? Quando o cara abre um suporte, o cara tá com bug. Em uma tela fica o chamado, que é ele conversando com o cliente. Uma tela ele abre o site do cliente e na outra tela ele pesquisa a solução. Uau. Então ele consegue, ao invés de ficar abrindo e fechando aba, ele consegue procurar a solução olhando para o site do cliente com a conversa aberta. Isso aumenta absurdamente a velocidade de resolução do problema e aí ele consegue ser muito mais produtivo. Então, o investimento que eu faço em 3 monitores, quando eu coloco ele versus a produtividade, reduz em 30 e poucos % a contratação de pessoas e tempo de resposta. Cara, olha que aula que a mulher me deu com monitor. Exato. Tipo, um investimento tão baixo e aumenta a produtividade, assim, é bizarro mesmo. Então, e isso eles fazem muito lá, são experts nisso. Então, assim, foi uma puta escola pra mim. E aí, como surgiu, né, a Macro Baby? Produtos de bebê era uma dessas categorias que a gente vendia online. E aí eu fui pegar, né, eu ia ter minha filha, a Gabriela, 2007. Aí eu falei, puta, eu não entendo nada de produto. A gente vendia pra caramba, mas eu nunca nem abria as caixas, nem via. E aí eu vi que tinha um produto da Queen que não tinha nos Estados Unidos. A Queen era uma marca europeia e não tinha aqui. E eu queria muito esse carrinho, tá? Um puta design, assim. E as coisas americanas naquela época eram as mais quadradonas, assim. Não era tão funcional. Era mais, assim, forte, robusto, mas não tinha muito design, que nem o produto europeu. Aí eu comecei a trazer da Europa alguns produtos. Começou a pegar, pessoas virem no nosso depósito comprar. Aí tive a ideia de abrir uma lojinha de bebê, só que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com as malas. Aonde estão nossos clientes? Coisa básica, né? Eu acho que... E é o que eu falo, às vezes as pessoas falham no básico. E aí, bom, nossos clientes estão nascendo todo dia, eles estão se renovando todo dia. Tem aonde eles estão na maternidade. E de lá que eles estão saindo. Bom, fui na Winnie Palmer na época, que é a maior maternidade de Orlando, maternidade modelo. 50 bebês estavam nascendo por dia. Pô, se a gente tiver uma porcentagem pequena disso, ainda tem as outras maternidades, junto dá uns 120 bebês por dia em Orlando. Aí já, quem que tá atendendo eles e tal. Fui na Baby R Us na época, posso falar o nome deles porque eles não estão mais aqui. Então, eu fui lá, pô, atendimento péssimo, eu não sabia nada de produtos de bebê e tal. Falei, pô, momento que era para ser especial tal, aquela coisa de pega na prateleira e tal. Aí eu peguei, contratei uma mãe que na época ela tinha 70 carrinhos de bebê. A mulher, ela queria ter mais filhos para ter mais carrinhos. Ela era fanática por produtos de bebê. Aí contratei ela, comecei a fazer acordo com as maternidades, começou a vir um pessoal. Aí começou a crescer, a gente pegou em um outro espaço maior. E a ideia sempre era, assim, um puta atendimento. Aí eu falei, bom, tem que pensar num slogan, né? A loja de bebê com coração. E eu sempre falava isso, não com cifrão, com coração. O foco tem que ser atender bem e tal. Mas tem muita gente que vai lá na loja, só olha o produto e depois compra online. Eu falei, bom... Tudo bem, não é meu cliente. Exato. Gosto. Então, vamos atender legal. Não é aquela história de, vai, pega o produto ali. Não, tem que entender. Então, não vou ser vendedoras, especialistas em produto. Especialista. Então, você vai saber atender e saber de tudo. Puta treinamento. Aí as pessoas falavam assim, bom, a gente tem 3 funcionários, você já está querendo criar treinamento em vídeo? Eu falei, pô, eu não quero toda vez ter que repetir e a gente vai esquecer tudo que tem que falar. Pô, são 30 mil produtos na época. Fizemos tudo em vídeos. Quero ser maluco. Pra quê? 4 funcionários.
Eu falei, já vamos ter isso para poder replicar. Aí começaram a fazer treinamento em vídeo, isso em 2010 e tal. Aí foi, bom, vamos criar um negócio chamado Macrobaby University. Aí eu falei, bom, mas a gente tem um outro problema, começou a vir muito brasileiro, então a gente tem que ter em inglês e português, depois em espanhol. Pô, já é difícil fazer em uma língua, né? E na época não tinha ChatGPT, então era tá na mão. E aí a gente começou a focar muito em atendimento. Aí depois de alguns, começou a crescer muito, veio celebridade. Qual foi o momento assim, ou a primeira celebridade? Acho que a primeira celebridade é uma curiosidade legal pra galera saber, mas qual foi o momento da Macrobaby que, tipo, virou assim? Você falou, cara, não sou mais uma loja, virei um varejo. É, uma referência assim eu digo, aqui nos Estados Unidos já para as maternidades, tal, elas já chamavam a gente, tal, já usavam a gente muito para apresentação de produto e tudo mais. Então isso foi 2012. Para o Brasil, eu digo talvez 2016, 2015, 2016, onde veio Débora Seco e começou a vir mais celebridades. Muitas pessoas já vinham naquela época, mas elas nem se apresentavam. Ia lá, nem sabia, me falaram uma vez, sabe quem é a Ana Hickman? Ela tá na loja. Eu não conhecia ninguém do Brasil, porque eu vim pra cá em 97. Então eu não conhecia as pessoas que falavam, tal. Mas me falaram, pô, esse pessoal bem grande, tá vindo do Brasil, fazendo enxoval aqui e tal. Aí a gente começou a realmente focar e ter pessoas falando português e tudo mais. Mas a loja não nasceu com propósito. Isso foi uma consequência de vir brasileiros bastante, daí começaram a vir pessoas bastante do Egito, outros países fazendo enxoval. Aí virou meio que um destino, aí foi a Cláudia Leite que falou, Disneylândia das mamães grávidas, aí pegou bastante isso. Mas assim, o foco sempre que hoje virou um programa de viagem. Hoje você já pensou nessa estratégia de buscar uma agência de turismo para criar uma viagem para Orlando com esse objetivo? A gente tem uma empresa de administração de casas nossa, onde a gente paga 4 dias de estadia se você vem fazer enxoval em Orlando. A gente lançou esse programa, onde se a pessoa quiser vir fazer enxoval aqui, ela tem 4 dias de estadia. E a gente já conversou com algumas falamos com a Azul e tal, principalmente de poder dar a mala extra, para a pessoa poder levar mais coisas. É bom, tá vendo, galera? Tô aprendendo aqui que eu, quando for fazer um enxoval, vou pedir tudo isso. Vou pedir todo esse cashback aí, pô. Ô, Manuela, por que você tá pagando diária aí, hotel, Manuela? A gente tinha de Manuela. Porra, acorda. Que animal, hein, cara? Tipo, experiência... Eu vou te conectar com o grupo Contique, que é um grupo hoje que fatura 5 bi no Brasil. Eles têm o Dia de Orlando, o Contique Day aqui em Orlando. Eles são uma das maiores empresas que trazem jovens pra cá, pra vocês desenvolverem um produto junto pra mãe. Que legal. Fernando Vasconcelos, um beijo. Fernando é nosso apoiador do Varejo Insights no Brasil, grande empreendedor, sucessor de sucesso, que é o cara que pegou a empresa do pai ali e fez crescer. Vou conectar vocês, cara. Tem tudo a ver ter um produto que a pessoa compra uma excursão pra Orlando, cara, com foco em fazer um enxoval, pô. Então, aí a gente daí eventualmente lançou as nossas marcas. Uma marca a gente comprou, a outra a gente lançou. Uma muito mais voltada para cosméticos, shampoo e tal. A gente tem a nossa produção própria, shampoo para criança, bebê, condicionador, creme hidratante, tudo isso. E aí uma outra mais para produtos mesmo, a policultura leve e pesada, desde carrinho e tal. A gente tem a nossa produção própria. E ela tem crescido bastante, ambas as marcas, assim. Primeiro, é o que eu falo, ou você vai ter, quando você vai chegar numa loja e apresentar um produto, tem que ter algum diferencial, ou vai ser o preço, ou um produto muito incrível, ou a outro caminho para entrar é um licenciamento. Um desses três. Porque se é mais do mesmo, que você vai tirar da prateleira um produto para vender o mesmo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, de produto e de marca própria. Hoje no Brasil tem um grande case lá que é a Havan, do Luciano Hang. Sim. E uma das grandes viradas de chave dele nesses últimos 5 anos, que fez a Havan alcançar um dos resultados mais impressionantes, a margem mais impressionante do varejo brasileiro, desse varejo de lojas grandes, produtos baratos, é a verticalização de produto. É ele começar a criar as marcas próprias, desenvolvimento de produto, fabricação de produto. Você acredita que esse realmente hoje é uma alavanca muito protagonista do varejo lucrativo? Com certeza. Uma que é muito mais lucro no teu produto, outra que você tem controle, e no caso dele, tanto quanto no nosso, a gente tem o termômetro. As fábricas, a maioria delas, elas dependem de um varejista que vai colocar o produto deles na frente, que vai falar o que os clientes estão pedindo, eles não têm o termômetro, a gente pode ver na hora, ok, as mães estão querendo agora um creme hidratante, mas que tem lavanda, sei lá, daqui 3 meses a gente está com a produção pronta desse produto.
o feedback dessas marcas, eles dependem do varejo, né? Se eles não estão tendo venda direta. Só que aí você, quando faz essas marcas, você faz ela pro seu varejo ou você faz como negócio? Porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa, o Luciano faz pro varejo dele. Exato. O teu caso não, você faz pro mercado como um todo. Exato. Você é mais um canal só. Exatamente, é só para ser mais um canal. Tá. E tratar, às vezes nem dá preferência para essa marca, é mais uma marca, porque senão você se torna suspeita. Claro que você vai promover a tua marca só, né? Então a gente coloca ela lado a lado e mostra os diferenciais. E a nossa ideia é entrar em outros canais de venda. Essa ser um outro negócio por si próprio, voar sozinho e não depender da Macrobaby só para viver. E cara, eu queria agora entrar um pouco na sua história, né? Você é formado em quê? Psicologia. Aí, galera, depois vocês vão falar que é coincidência. Há mais de 7 anos eu falo que varejo é psicologia e matemática. Entender o comportamento humano e matematicalizar o trabalho para saber o que vale a pena fazer. Tá aqui agora uma testemunha viva do que eu venho falando, né? Cara, psicologia. E você sempre gostou de vendas? Sempre. Sempre foi o cara de comprar produto e vender produto. O que eu adoro é ver oportunidades, sabe? Entrar num negócio, ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Até me dói, às vezes, certos negócios que eu vejo e falo, pô, né, tem tanto campo para crescer, aquela coisa limitada. E eu vejo que, às vezes, as grandes marcas, e, inclusive hoje a gente vê uma onda de um monte de marcas americanas que estão quebrando. Forever é uma delas, recente, Forever 21. Então, uma coisa que eles são muito engessados, sabe? Isso que, assim, que é chato. Às vezes eu já sentei em conselhos de grandes marcas e eles são muito engessados, assim, em mudanças. Eu falo que não dá, hoje tem que ser uma lancha, não dá para ser um cruzeiro que demora tempão para se mover. E a pandemia foi uma lição disso para um monte de gente, né? Quantas marcas aqui quebraram? Marcas de grandes, os caras têm grana para contratar o melhor CEO, melhor time de marketing. Grana não é o que faltava para esses caras. Hoje o seu papel é CEO do grupo? É CEO, sim, é CEO do grupo, mas eu sempre quis ter empresas que voam independente de mim, de eu estar lá na operação diária. Então eu tenho pessoas que dão a vida pela empresa, que eu sou muito, muito grato. Mas não pode ser uma coisa clichê, dou a vida, que bonitinho e tal. Eu acho que eles sentem isso mesmo, assim, essa coisa de família. E Richard, deixa eu te fazer uma pergunta agora pra gente entregar um conteúdo acionável pra turma que tá ouvindo a gente, quem assiste a gente no Brasil, né? O Bora Varejo é um movimento que une empresas para investir em experiências e conhecimento pro varejista brasileiro de forma gratuita. Então, assim, hoje a gente é o maior movimento de varejo do Brasil, né? São mais de 30 mil seguidores no Instagram, super nichado, participamos e fazemos os principais eventos, temos o único livro de varejo brasileiro e criamos esse livro anual, que é o Varejo Insights, que reúne qual é a tendência do ano para o varejo. Então, assim, é um projeto que eu me orgulho muito de ter começado na pandemia e de ter tido o apoio do mercado para poder transformar isso numa realidade cada vez maior e essa plataforma que é hoje, né? Eu queria te perguntar, me fala 5 pilares na sua gestão. Você sentou na cadeira de presidente do varejo brasileiro. O que é inegociável para um varejista olhar? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tipo, contratação, indicador X, assim, quais são os pilares que você, se fosse advisor de um varejista, você fala, cara, você tem que olhar para isso, tem que fazer isso? Bom, de cara eu posso falar que ser varejista no Brasil tem meu respeito dobrado, porque realmente eu falo que eles são melhores do que o malabarista do Circo de Soleil. Porque, assim, eu empreendo no Brasil e não é fácil, né? A burocracia e tudo mais. Tem muitas oportunidades lá, acho incrível empreender no Brasil, mas existem desafios mais burocráticos do que qualquer outra coisa. Então, é muito regido também por isso, né? Primeira coisa, eu acho que é realmente construir uma estrutura que te dê suporte dessa burocracia toda. E é isso que a gente aprendeu até na marra no Brasil. Porque se você não tem uma estrutura legal fiscal, às vezes é o que vai embora todo o teu lucro no Brasil. E fazer um faturamento agressivo no Brasil não é tão difícil, mas a lucratividade, devido a esse sistema complicado e burocrático, então depende muito também do sistema contábil. Então eu estruturaria um esquema legal nessa parte contábil, primeiro. Depois, tem muitas coisas básicas que eu vejo que são esquecidas, né? O dia a dia da empresa, desde o cara que vê os reviews diários do Google da empresa, como que está indo o andamento.
diferenciais, que eu acho que é fundamental, não mais do mesmo. Pô, vamos ser criativos, experiências novas, o que tá... Negócios, outra coisa que eu iria ver é negócios dentro do teu negócio. Às vezes você tem uma plataforma de clientes legal, às vezes você tem uma outra oportunidade, às vezes você corta as categorias. Eu vejo isso muito em bakeries, é um exagero de produtos, e aí você pega umas outras bakeries que nem Crumble Cookie. Os caras têm um cookie, é um core product, e depois os sabores, acabou. E aí eu vejo gente tentando reinventar, vai lá e faz... Então, simplificar muito. Mais é menos, né? Exato. Isso eu vejo que os Estados Unidos faz muito bem. Em tudo, em várias franquias que eu já comprei, operei e tudo mais. Por exemplo, Cinnamon é um produto. Você falou de base de cliente, né? Você acredita que o lucro, o futuro do varejo está no CRM? Em grande parte, sim, com certeza. É um protagonista, né? O cara saber operar um CRM, que é... Tá, galera? E aí, o que é CRM, né? No final do dia, né? Não é a sigla. Não é o significado da sigla. CRM, no final do dia, é você capturar o dado do seu cliente, organizar o dado do seu cliente, né? E ter canais de comunicação com esse cliente. Se você não tiver isso aqui, você pode ter o melhor sistema software do mundo que não vai funcionar. Essa é a grande verdade. No Brasil tem uma empresa muito legal que está fazendo um trabalho incrível, que é a Opens, do Douglas. É uma empresa só focada em jornada do cliente. Eles até atendem a van. Então eles pegam todos os canais de comunicação com o cliente, pegam a tua base, pegam o teu RP, eles ajudam você a controlar a jornada do seu cliente. Muito legal. Depois vou te conectar com os caras. É bem bacana. Nós na empresa, na nossa indústria, tem um desafio também. O nosso CRM ele tem uma vida. Porque não sei quantos filhos você quer ter, por exemplo, mas ok, o primeiro, vamos falar, 1, 2, 3 anos, e aí a pessoa acaba. Então a vida útil do cliente nosso é muito mais curta. A celebridade, por exemplo, está falando com a mãe grávida de hoje, não vai estar falando com essa mãe daqui 2, 3 anos. Você tem que ser bom em aquisição de cliente, né? Porque o seu cliente ele tem tem uma vida útil. Mais curta do que outros segmentos, que às vezes pode ser eterno até. Mas para nós, a gente fala 2, 3 anos. A gente sempre tem que estar indo atrás de novos clientes. Quais são os indicadores que o Richard olha diariamente no varejo dele? Número 1, a lucratividade. Eu olho diariamente o nosso payroll semanal, nossa folha de pagamento. Eu vejo o quanto ela representa sobre o faturamento. E existe bônus para a diretoria sobre isso. Então, só que porque a gente aqui tem uma flexibilidade nos Estados Unidos que você não tem no Brasil, né? Infelizmente. Aqui a gente pode cortar a carga horária e aumentar sem ter nenhum custo, né? A gente não está limitado. Não está engessado, né? Exato. Então isso pra gente é muito fácil. Então é um indicador que faz sentido porque a gente tem a gente tem algo para fazer. Tu tem um acionável. O mês está fraco, vou mandar vir menos hora e vou gastar menos. Exato. Não tem para que eu vou ficar olhando os custos de aluguéis, por exemplo, porque eu não tenho que fazer nada. A gente vai olhar isso quando a gente estiver pronto para renovar alguma coisa. Agora, os custos variáveis, a gente está sempre observando quanto representa sobre o faturamento. Então, isso é constante. Marketing, quanto representa sobre o faturamento. Então, a gente trabalha muito com budgets e a gente trabalha muito com incentivos para os funcionários que têm influência sobre aquilo. Então, desde o departamento do depósito, né, a folha de pagamento do depósito. Então, o gerente de operação do depósito, ele tem um kickback se ele conseguir manter talvez até 10% do faturamento da folha do pagamento. Então, tem remuneração variável em várias áreas além de vendas. Tem. Eu tenho customer service, tem atendimento ao cliente, em reviews positivos no Google, não tomar negativo, e como reverter um negativo. A gente recebeu... Isso eu participo assim, eu gosto de ver até se a gente recebe alguma coisa assim, um feedback que não é negativo. Isso era uma discussão que eu tinha na eBay. Eu falava que quando uma empresa vai lá e reverte um negativo, você deixa o positivo feedback, mas se ele conseguiu fazer reverter, deveria valer 2 positivos, porque se reverter a opinião de alguém que estava... Porque a maioria das empresas, você deixou negativo, dane-se, né? Acabou. O cliente já me deixou negativo, o que mais ele pode fazer? Já me prejudicou. Mas você conseguir ir lá e fazer a opinião dele mudar e se tornar um positivo feedback para você, o esforço que você teve mostra muito sobre a empresa. Então eu falava para a Meg, deveria valer 2 positivos quando o cara muda o feedback negativo dele.
E então, assim, para mim, isso perguntou dos indicadores, é a satisfação dos clientes mesmo, como tá lá o dia a dia, como tá... E aí a gente tem o TQC, que é o Total Quality Control, que isso é uma coisa que eu implementei, é alguém que, vamos falar assim, a gerente não viu, a subgerente não viu, detalhe do detalhe, uma caixa amarela, adesivo, posso te mostrar depois, vai ser um relatório assim gigantesco, assim, adesivo amarelo, uma etiqueta amarelando. Aí, às vezes, um produto que tá lá perto da janela com o amarelar, fala, pô, mais barato jogar fora. Joga fora, para não ficar a nossa imagem negativa com o cliente, que ele foi lá, porque às vezes estraga tudo por uma besteira. Então, os detalhes, se onde ele vai buscar o carrinho tá limpo e tudo mais. Então, o TQC é uma pessoa que vai lá, ela é a chata, ela é a pessoa que todo mundo odeia, porque ela é dedo duro, ela vai, você vai ver uma pessoa assim, um crachá, ela vai... É o diretor, o gerente do detalhe. O gerente do detalhe. Cara, que animal. Foda, esse insight é foda. Então, assim, isso pra mim eu levo muito, muito a sério, muito, esses detalhes. E às vezes as pessoas falam, pô, o cara é muito chato, né? Ah, e tudo de bom que a gente fez, né? Eu também não posso ficar batendo em cima, martelando na cabeça das pessoas, porque desmotiva também, né? Então é meio que o jogo de cintura ali, fala, pô, tá tudo muito legal, mas isso aqui tem que ser feito e tal. E aí elas ganham também bonificação baseado nesse resultado. Aí tem cliente oculto, enfim, eu acho que isso é uma das coisas que eu participo muito nessa satisfação do cliente diária. E aí eu participo também em criações, em coisas novas. Pô, que nem anos atrás a gente falou, vamos lançar um ultrassom. Eu falo, por que as mulheres não compram todo enxoval? Elas não sabem o sexo do bebê. Eu falei, pô, a gente poderia descobrir o sexo do bebê na hora, quem não sabe ainda, quem não quer fazer nada muito grandioso, a gente pode fazer lá, e já saber o sexo, já pode comprar o enxoval na hora. Aí a gente começou a fazer o 4D e tal. Aí agora a gente comprou uma máquina nova, super top, assim. Ou seja, se a mãe quiser, ela faz ultrassom lá na Macrobaby, de graça. A gente tem hoje, como é o 4D, a gente tem um FI, tem aí um plano que coloca o batimento cardíaco num coraçãozinho, e aí ela vê todo o bebê Pô, muito legal. Agora é 8K, depois eu vou te mostrar uma foto, assim, perfeito, tá muito legal. Anos atrás a gente também criou a maternidade de bonecas, que a gente falava, pô, as meninas, a gente percebe que elas vão fazer enxoval com a mãe. Cara, minha filhada me ligou de vídeo. Olha essa história, turma. A minha filhada, a Teté, a Esther, ligou pra Dinda dela, falou, Dinda, você vai pra Orlando, eu preciso que você vá na maternidade de bonecas. Que legal. Aí a Manu virou e falou assim, mas amor, você vai estar na hora do colégio. Ela falou, eu peço pra minha mãe ir no colégio com o celular pra eu te ligar pra escolher. Que legal. Tipo, olha o nível, né, cara? Exato. A gente tem vídeo de criança que chega lá chorando, isso é muito legal. Agora, o último que foi lá e comprou e saiu bastante mídia sobre isso foi o padre Fábio de Mello, que ele foi agora semana passada, não era pra ele a boneca, mas aí a gente fez bastante brincadeiras lá com a boneca e tal, foi bem legal. Então repercutiu muito, deu até muita mídia orgânica, Fox News americana foi lá e fez um vídeo sobre a experiência da boneca tal. Então, assim, foi muito mais, agora a gente começou até a franquear materiais de bonecas. Que animal, mano. Muito maneiro. Então, assim, várias coisas diferentes que a gente vai buscando dentro do nosso negócio mesmo. Agora, ó, caminhando pro final, porra, que história incrível, aula de marketing, obrigado, de brand, experiência do cliente. Cara, anotei aqui várias coisas. Eu queria te fazer algumas perguntas mais bate-bolas, assim, pra galera conhecer um pouco da tua visão, cara. Legal. Sério, assim, tô bem... Vamos ter que fazer um segundo no Brasil, lá no G4, hein? Legal. Cara, eu queria muito, assim, você é um cara que, conversei com você ali quase 40 minutos, você é um cara que transforma tudo em oportunidade. E é muito comum as pessoas falarem que isso gera um pouquinho de falta de foco. Como é que você enxerga isso, assim? Esse seu jeito de transformar tudo em oportunidade versus esse pessoal que fala dessa falta de foco? Boa. É uma linha tênue, né? O que eu tento fazer? Separar. Por exemplo, se eu tenho muitas ideias, não tem braço para tudo que eu poderia fazer. Às vezes eu vejo oportunidades que não dá. Hoje eu trago parceiros para fazer isso. A gente agora abriu uma empresa que é mais focada em açaí. Tem nada a ver com a Macrobaby, né? Não tem nada a ver com a operação de bebê. Então é tentar não juntar, é separar. Se você já tem capacidade, tem como fazer separado, faz. Mas começar só a jogar em cima do mesmo time, é melhor não fazer. Porque é o que eu falo, a Apple, eles poderiam fazer a melhor guitarra do mundo, eles poderiam fazer a melhor televisão do mundo, mas eles têm foco naquilo. Então, se ele quiser, o CEO, a corporação em si, comprar uma outra empresa separada, que nem eles já fizeram, e fazem, aí tudo bem. Então é isso, tentar manter as operações separadas, não ficar jogando em cima esse peso todo. Boa.
Não tem como eu fugir dessa pergunta, para mim vai ser o corte que mais vai viralizar. Tá. Qual a sua visão da guerra comercial China e Estados Unidos no momento? Eu acho que não é boa, tenho muitos contatos na política, com o governador da Flórida e tudo mais. Em particular, a indústria de bebê não vai sofrer tanto, porque já de cara o governador da Flórida tirou os sales taxes da maioria dos produtos de bebê. Ele é muito pró-família e tudo isso. Então a gente está falando com pessoas lá em cima para ajudar com os produtos de bebê em particular. Alguns segmentos não vão ser tão afetados que nem outro. Não acho bom, não tem como eu falar que eu acho isso uma coisa, acho que é uma visão, eu entendo a visão. É um capital político caro demais para o varejo, né? Exato. E eu acho que a China em si, estando lá muitas vezes conhecendo muito, trabalhando muito com eles, eles têm muito, não é para eles, eu não acho que é uma questão de honra também, não é só uma questão financeira, quando eles se sentem ofendidos e tudo mais, eu não acho que eles deveriam ser provocados. Eu acho que tem que ser muito cuidadoso, mas de forma geral, eu também sei de uma coisa, o nosso presidente é um gênio de negociação. Isso eu tenho, assim, relatos de pessoas muito próximas a ele. Eu não acho que ele é bobo, que ele não sabe o que está fazendo, acordou um dia e falou, agora eu quero ferrar esse pessoal. Não é bom a curto prazo, isso eu posso te falar. A longo prazo a gente vai talvez traga uma correção. Exato. Mas o varejo sofre. O varejo sofre de um modo geral, sim, é afetado. Os preços sobem. Essa decisão vai afetar o bolso do cidadão. De alguns segmentos, sim. De outros, não tanto. Mas as pessoas, elas esquecem um fator muito importante. Quando você fala que a tarifa para importação vai aumentar, ela está aumentando sobre o preço de custo, tá? Então, um produto que na ponta está vendendo a $1.000, as pessoas falam, vai ser tarifa, pensam que vai ser sobre os $1.000. Não, aquele é o preço do varejo. Ele é sobre o custo que ele vai aumentar. Que então, normalmente é baixo demais. Um tênis da Nike, por exemplo, o custo dele de $15, eles importam por 15 e vão vender ele por 100. Só um exemplo, mas a tarifa, o imposto é sobre os 15, não é sobre os 100. Então, naquela ponta final, não vai subir tanto assim o preço. E o preço só sobe a tarifa sobre o valor, não sobre a logística, tudo isso. Então, a gente não está vendo aumentos tão grandes assim como as pessoas pensam. Então, na verdade, acabou que a comunicação, de fato, está distorcendo o impacto da situação. Exato. É isso que está acontecendo. Exato. E o que eu estou vendo hoje é muita gente está vindo empreender aqui em Orlando, nos Estados Unidos, muitos brasileiros me procuram e tudo mais para empreender aqui. E muitas pessoas querem trazer produtos de outros países. E a gente já negocia com o Vietnã e tal. Mas ainda é muito recente para você fazer um movimento desse tamanho e até pensar em fabricar aqui, porque você vai criar uma estrutura gigante. Amanhã ele pode mudar também com esses outros países. Ou pode abaixar de novo com a China. E aí você criou toda uma estrutura. Então agora é uma época de esperar e ver o que vai acontecer. Eu acho que não é que vão acontecer acordos e que vai ser, no fim, beneficial para todo mundo. Tem um parceiro nosso que é o China Link, do Lincoln. Ele me levou para a China no ano passado e eu fiquei impressionado com a velocidade, com a inteligência, com a qualidade, com o poder de fabricação do mundo chinês. Por outro lado, o varejo chinês, ele é um varejo do preço. É um varejo pouca experiência e muito preço, negociação. É um varejo de muita negociação. Você entra em negócios chineses e, cara, você negocia até no restaurante que tu come. Assim. É muito louco. Qual a sua visão de China, sendo China um fornecedor seu, você sendo um cara que deve ir para a China já há 10, 15 anos, tem escritório lá. Cara, qual é o papel da China no varejo mundial? Eu acho um papel fundamental porque eles, além do que antigamente era só quantidade, os caras são muito bons. Hoje eles entregam qualidades igual, se não superior, de muitos países de primeiro mundo. Então, assim, eu acho fundamental. A China é o supply do mundo? A China é o lugar, é a fábrica do mundo? Total, e não tem como fugir disso. Por mais que fugir, não dá. Tá bom, vamos fazer uma fábrica de carrinho de bebê aqui. De onde que veio as rodas, de onde veio o tecido, de onde veio o zíper, de onde vem tudo. Não, eu fiquei chocado com o nível de qualidade que os caras entregam. Fiquei completamente chocado. Então, assim, é muito difícil se fugir. O Brasil é grande, indústria têxtil, alimentícia, tem algumas indústrias do Brasil que tem, mas produto final, de ponta, de qualidade, fábrica, geralmente são produtos mais não tão sofisticados, quando a gente pensa em linha de produção no Brasil.
E até porque os encargos e tudo isso é muito caro produzir no Brasil. A gente vê até hoje, mesmo com as taxas da China, ainda é muito mais caro comprar do Brasil. Infelizmente, adoraria poder trabalhar mais com o Brasil. Trabalho com o Brasil por alguns segmentos, mas é difícil. A sua recomendação para o varejista brasileiro é vá à China. Você tem que conhecer o poder por trás da indústria da China. Total. China, Vietnã, Taiwan, tem muita coisa interessante. Mas o Brasil é aquela coisa, a gente fala das tarifas daqui que estão subindo e tal, do Brasil a gente sabe que é altíssimo. Então acaba que tem coisas no Brasil que compensa mais fabricar no Brasil, que grandes marcas até preferem fazer lá, principalmente indústria têxtil. Cara, animal, Richard, que papo irado. Turma, eu queria reforçar para vocês que a gente tem um livro chamado Varejo Insights, gratuito. Só você entrar no @BoraVarejo no Instagram, clicar no link da bio e baixar esse livro com mais de 100 páginas, com insights, com gráficos, com conteúdo das tendências do varejo para o ano. Não deixem de aproveitar essa oportunidade. Richard, você tem agora a oportunidade de falar, de mandar uma mensagem para todo varejista brasileiro. Qual mensagem que você gostaria de falar para todo dono de varejo no Brasil? Bom, eu falaria para os donos lá que investir em conhecimento de todas as formas, é o que a gente investe muito aqui, em novas tecnologias, a gente está investindo muito em AI ultimamente, e a gente está vendo um resultado muito grande. E eu acho que, de modo geral, a gente está falando aí de um 2025 que vai ser estável, nada super grandioso. Nem bom, nem muito bom, nem muito ruim. Exato. E eu acho assim, de novo, investir em pessoal, investir em conhecimento, tecnologia, muito. Eu acho que isso é fundamental para o cara que está querendo ficar na frente do jogo. Eu acho que assim, vai fazer toda a diferença no fim. O varejo bom é o que tem muita loja e fatura muito, ou é o varejo que dá lucro? Dá lucro. Esquece esse número. Isso é não sei onde criar esse foco tão grande em faturamento. E eu sempre falo, empresas gigantes com faturamento de bilhões quebram, enquanto tem um carinha com uma barraca de cachorro quente que está lá, faturando, ganhando o dinheirinho dele. Então esquece esse número que foi dado, que tem que focar em faturamento. Foca no lucro. Eu aprendi com o case da Havan, que a Havan decide quanto ela quer lucrar no ano e não quanto ela quer faturar. E em cima da decisão do lucro, ela quer um planejamento estratégico. Na Macrobaby é assim? Exato. 100% voltado. Aí, claro, a gente vai ver como ter o lucro. Mas o lucro que pode ser faturando mais, com mais clientes, vendendo o meu cliente, com outra linha de produto, com outra loja. Exato. E por aí vai. Às vezes é até melhor faturar menos e você tem um lucro às vezes que é até maior do que o faturamento gigantesco. Você perde a qualidade de controle dos clientes, tudo de mais. Canal, por aí. Exato. Vai. Senhoras e senhores, Richard, fundador da Macrobaby, esse destino para as grávidas do mundo, né? Esse case fenomenal, extraordinário, com resultado excepcional, não só na Macrobaby, mas em toda essa história, desenvolvendo marcas, produtos e negócios. Ele vai estar em breve, com certeza, no Brasil. Eu vou fazer um convite para ele agora, a gente saindo daqui para ele estar no Brasil, no próximo G4 Class, que eu tenho certeza que, cara, essa clareza, serenidade que ele transmite falando de varejo é realmente algo que a gente precisa aprender com ele. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido. Richard, obrigado, irmão. Obrigado, prazer. Obrigado. E é isso, estamos partindo agora para a Macrobaby, com a Manuela, a CEO, né, lá de casa, para a gente preparar o enxoval da Antônia. E aí vocês podem ver esse conteúdo também lá no meu Instagram, @Alfredo Soares, para ver agora tudo que ele falou acontecendo na prática. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Segue lá a gente, @BoraVarejo. E até o próximo episódio. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.